Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagem que tem por tema a pedra. Essa série de mensagens, ela está firmada no texto de Mateus, capítulo 16. E Deus quer nos trazer o verdadeiro entendimento da natureza da igreja do Senhor. O que é a igreja do Senhor? Qual é a sua missão? Qual é a sua natureza? Qual é a sua relação com Deus, com Jesus Cristo e com nós que compomos a igreja? O que, na verdade, nesse tempo onde fomos bombardeados por uma mudança social, que foi a pandemia, aonde tivemos os templos, fechados, e de maneira que houve um impacto não apenas na rotina da igreja, mas também na convicção e entendimento do que é igreja. E na meditação nessa palavra, o Senhor eclodiu em meu coração uma estratégia diabólica. Comecei a enxergar o que eu não estava enxergando. O nível, não estou falando de debates teológicos, eu estou falando do nível salvação. Eu estou falando sobre a minha, a tua salvação, dependendo do verdadeiro entendimento do que é a igreja. E que o diabo mudando e interferindo no entendimento do que é a igreja, ele vai interromper, cancelar, anular, impossibilitar a tua vida de ser alcançada. E se nós não abrirmos as nossas bocas como atalaias de Deus, pregando o evangelho e alertando as pessoas, elas vão caminhar para o abismo, porque não entendem o que é igreja. E acham que igreja é algo trivial, que Satanás fez questão, durante esse período de pandemia, de mostrar que a igreja é uma coisa desnecessária, que a igreja pode ser fechada, e eu digo que é estratégia contemporânea, ou seja, é estratégia moderna, porque lá atrás, historicamente, a igreja era uma das entidades que não poderiam obrigatoriamente, em tempo de guerra, em tempo de pandemia, serem fechados. Mas agora, num contexto moderno, Satanás, que está mostrando claramente suas intenções, fechou as portas da igreja sim. Mostrou o que ele quer sim. Quem não baixou a guarda e está atento, o cristão que está atento, não pense que a pandemia passou não. Porque a pandemia foi um ensaio do que está por vir. Eu não estou falando apenas de enfermidade, eu estou falando do pior. Eu estou falando sobre a restrição da liberdade. Eu estou falando sobre a restrição de não poder mais se expressar e pregar o evangelho, anunciar a verdade. E Satanás, ele está intensamente trabalhando, e a igreja não pode se calar. A igreja não pode retroceder, a igreja não pode ficar morninha, andando no banho-maria, não. Ou é fria ou é quente. Botar para quebrar nesse mundo, anunciando quem é o Todo-Poderoso e quem tem autoridade. Eu não tinha me atentado para o nível da estratégia do diabo até ser conduzido pelo Espírito nas Escrituras. Então eu digo, fiquem firmes nessa série de mensagens até a última mensagem, pelo amor do Santíssimo Deus, o amor que você tem por Jesus. Pelo amor e pela tua fé em Jesus Cristo, fique firme nessa série de mensagens. Compartilhe essa série de mensagens. Mande outras pessoas acompanharem essa série de mensagens. Ela está o mais objetiva possível para dizer não tem como não entender. Ela está muito pontuada, as mensagens já estão prontas, você pode estudar todos os textos antes das mensagens serem pregadas, porque elas já estão, quando ela for para o aplicativo de hoje para amanhã, lá no PDF, já está todas as mensagens dessa série.
Então, em nome de Jesus, abra teu coração neste momento. Eu clamo ao Espírito Santo. Que o teu coração atualmente seja aberto para você entender o perigo que está acontecendo. Existe um movimento que não é só um movimento moderno, mas é também um movimento através da assimilação que o povo de Deus está tendo, que o povo de Deus está recebendo essa contaminação desse movimento moderno que é os desengrejados. Pessoas que dizem que igreja não é necessária, irmãos. Não é preciso congregar, não é preciso ir para a igreja, não é preciso estar atrelado à igreja. Você pode desenvolver uma vida como igreja, independente da igreja. Eu quero ver se a palavra diz isso. E só então eu entendo a dimensão agora desse abismo. Eu digo agora porque a palavra mostrou uma estratégia do diabo. E você vai entender porque eu vou revelar nessa palavra a estratégia do diabo. E você vai ficar impactado. Se você está firmado em Jesus, e você ama Jesus, e você ama o plano de Jesus de salvação para o seu povo, você vai ficar impactado como ele é sutil. E a cada dia a gente fala, mas só que a gente não procura ter o olhar espiritual. Como Satanás, ele é sutil na forma de trabalhar. Como ele é sutil na forma de cancelar a nossa vida espiritual, de aniquilar o poder da fé que existe em nós e de nos tornar um sal insípido, um sal sem sabor que só presta para ser pisado pelos homens, que só presta para ser manipulado por esse sistema mundial. Sistema, quando falamos em sistema, estamos falando de princípios mundanos que nada tem em Deus, regidos pelo diabo. Isso é sistema. Deus me trouxe alertas absurdos diante do que o diabo está fazendo. O nome dessa série se chama A Pedra, porque todo debate teológico, de meditação e de reflexão é em torno da figura da pedra, da metáfora usada a pedra. Nós temos que entender antes de tudo o significado da pedra. Se nós não entendermos no texto o que significa essa pedra, o que nós vamos ler agora, o tema de hoje como mensagem, a nossa série se chama A Pedra, tá? Mateus capítulo 16, que eu quero que os irmãos já mantenham aí aberto, para os irmãos acompanharem, fazer a leitura nas suas Bíblias também. E eu peço, irmãos, marquem, anotem e verdadeiramente assimilem o que Deus quer trazer para o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Eu não vou ler o texto todo, ok? Mas eu vou ler a partir do versículo número 13, para melhor entendimento. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo? Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está nos céus. Portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, o que você permitir na terra será permitido no céu. Ou em outras traduções que eu li na linguagem de hoje, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Amém? Aí a nossa primeira mensagem dessa série tem por tema: você não pode ser igreja sem a igreja.
Irmãos, guardem em nome de Jesus essas verdades em seus corações. Se houver dúvidas, se houver questionamento, e se não houver uma resistência de aceitação, saiba que o veneno, ele alcançou lugares profundos na tua vida. Você não pode ser igreja sem a igreja. E nós vamos entender isso, primeiramente, compreendendo a realidade daquela pedra. Aquela pedra, nesse texto que Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, foi um dos maiores durante a história do cristianismo. Debates teológicos promovidos pelos pais da igreja. Os pais da igreja, e um deles principalmente foi que abordou mais esse tema e escreveu mais sobre esse tema, que foi Agostinho. Ele escreveu muito sobre o tema. Ele evoluiu sua interpretação, ou seja, ele lendo, mergulhava, por ser um texto difícil, ele pensava que era algo, aquela pedra, mas quando ele analisou todo o contexto do Evangelho de Mateus, o contexto de todos os evangelhos, o contexto do Novo Testamento, o contexto do Novo Testamento com o Velho Testamento, ele entendeu que essa pedra só podia ser uma pessoa, Jesus Cristo. E os erros que houveram durante a história repercutiram em movimentos e se ergueram, doutrinas e impérios por causa da má interpretação neste texto. E um desses impérios que eu estou me referindo é o Império Romano, é o império do catolicismo romano, aonde interpreta que o Papa, ele vem seguindo a linhagem de Pedro. Por isso o Papa tem proeminência, manda em tudo, desfaz, é a autoridade, porque a igreja está firmada nele. Mas existe outro movimento, que não é de nível histórico como este, mas que tem minado a igreja verdadeira, que é o movimento em que eu sou igreja independente de qualquer pessoa. Eu sou igreja independente de ter que ir para a igreja. Eu sou igreja independente de me submeter aos ensinamentos da palavra de Deus. Os irmãos começam, é só uma fagulhazinha, tá, irmãos? Os irmãos começam a perceber que tem aqui um emaranhado das trevas. Os irmãos começam a perceber que esse mau entendimento, que essa interpretação errada desse texto, uma interpretação descomprometida do seu contexto Bíblia, do seu contexto de Gênesis a Apocalipse, está levantando um império de revoltados, de pessoas condenadas ao inferno, fazendo discípulos para que outros sejam 2 vezes mais réus do inferno. Pessoas vazias do poder de Deus, pessoas que não expressam o testemunho de Deus, um evangelho que está sendo atacado pela sociedade, aonde estão intitulando e culpando a igreja, quando na verdade é esse sentimento macabro que está no coração de pessoas que estão fora da igreja, que se afastaram do rebanho, que se afastaram do corpo de Cristo, que estão machucadas, que foi machucada por um líder, foi machucada por uma outra ovelha, e com a sua justificativa não querem caminhar, pois dizem que é a igreja que promove isso, que a igreja, como eu já escutei e escuto, a igreja é um matadouro. Vamos tomar cuidado a abrir a nossa boca, porque essa série de mensagens vai mostrar que eu tenho que ter cuidado quando eu falo da igreja, quando eu falo da obra do Senhor sem entendimento, quando eu falo de denominação A e denominação B. Porque é uma denominação, eu falo logo que não é uma igreja. Eu me acho tão bom, tão santo, que independente de tudo e de todos, eu mando, desmando, eu faço como eu quero, porque nem de Bíblia eu preciso. Quando está começando a entender, quando eu assimilo de forma errada essa verdade na palavra de Deus, que essa pedra é Jesus. E agora nós vamos entender,
Por que eu não posso ser igreja sem a igreja? Agora preste atenção o que é igreja, tá bom? Preste atenção o que é a igreja. Bom, por que eu li já o texto, aonde os irmãos, que é o trechinho, e eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os irmãos podem ver que de vermelho aí, abaixo da palavra Pedro e abaixo da palavra pedra, que é necessário ter essa interpretação, esse entendimento, que apesar de Jesus, quando nós lemos de imediato, a gente fala o quê? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece que Jesus está falando de Pedro, mas Jesus não está falando de Pedro. Na palavra Pedro, o nome de Pedro, a tradução no grego original é Petros. Petros significa rocha, significa uma rocha, o fragmento de uma rocha. E a palavra Petra, que pedra na palavra grega original é Petra, significa uma grande rocha, uma rocha firme, uma rocha muito maior do que a pedra. É esse o significado dessa pedra. Ou seja, quando Jesus chamou Pedro de Pedro, Jesus estava dizendo: Pedro, tu és meu discípulo. Porque os irmãos sabem qual era o nome de Pedro? Antes de ter recebido esse nome de Pedro por Jesus? Era Cefas. Era Cefas o nome dele. Só que Jesus deu o nome, quando fez dele discípulo, de Pedro. E Pedro recebeu a revelação do Espírito. Quando Jesus perguntou quem ele era, Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Verdade, tu és bem-aventurado. Isso não veio de você, veio do meu Pai. E eu também te digo que você é Pedro. Ou seja, você é discípulo verdadeiro. E sobre esta verdade, de que eu sou o Filho, sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Aí os irmãos vão entendendo essa verdade, que vai ser diluída durante todas as mensagens, aonde vão receber textos bíblicos para embasar essa única e absoluta verdade, que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Jesus Cristo. Você não pode ser igreja sem a igreja, porque Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Sabe por que eu não posso ser igreja sem a igreja, irmãos? Porque eu não posso criar uma anomalia fora de Cristo. Porque eu não posso estabelecer diante de Deus uma nova criação. Eu não posso desenvolver um novo Pentecostes. Eu não posso desenvolver um novo derramamento do Espírito para fazer surgir a igreja. No momento em que a igreja, que o Espírito de Deus desceu sobre os apóstolos e aqueles que ali estavam ao redor, que os apóstolos começaram a falar em outras línguas idiomáticas, ali estava nascendo a igreja. Ali estava profetizando a igreja. Ali estavam sendo agregados à igreja todos que estavam sendo salvos. Ali o corpo de Cristo estava sendo revelado. Nós temos o nosso texto, que vai de Mateus 16, capítulo 13, até Mateus capítulo 17, versículo 13. Esse espaço que temos de texto, essa perícope, toda ela tem um assunto central. E o assunto central no contexto desse versículo é a morte de Jesus Cristo. Jesus anunciando a sua morte. Todo o texto de Mateus capítulo 16 a Mateus 17, 13 fala de Jesus. Todo o contexto do evangelho de Mateus é apresentar Jesus como Messias para os judeus. O contexto, a centralidade do evangelho de Mateus, a centralidade do texto que nós estamos lendo é Jesus. E aquele que é a centralidade se coloca como pedra de fundação. Se coloca como
a rocha sobre qual é edificada a igreja do Senhor. E eu preciso ter isso em minha mente. O que eu preciso saber? Que não é possível lançar um outro fundamento. Quando a igreja foi chamada de seita na história do cristianismo, é porque ela saiu do judaísmo, cuja base do judaísmo não é Jesus. Ela saiu dali para fundamentar sua vida e caminhada em Jesus. E a dificuldade não é apenas de hoje, mas nós já encontramos na palavra de Deus, de ter Jesus como fundamento, o qual eu tenho que ter muita sobriedade, eu tenho que ter discernimento, eu tenho que ter uma audição trabalhada por Deus, eu tenho que ter uma visão trabalhada por Deus, porque a palavra de Deus, ela apresenta a igreja verdadeira sim. Qual igreja que é certa? Tem a igreja certa sim, tem a igreja que é fundada em Jesus. E agora nós vamos amadurecer, parar de meninice, parar de criancice, parar de oba-oba, para entender que quando Deus cria uma coisa, Ele não está criando algo que para o homem é objeto de entendimentos variados. Não é. A noiva não pode ser adornada com qualquer roupa. A noiva de Cristo não pode ser vestida, não pode ser maquiada da forma que o mundo quer, não. Ela tem uma determinação do próprio Cristo. Ela é trabalhada. Quem toca nesta noiva é Cristo. Quem trabalha na igreja é o Senhor. E nós vamos entender isso indo lá em 1 Coríntios 1, versículo 12, eu preciso que os irmãos abram sua Bíblia em 1 Coríntios, deixem marcado com algum marca-texto, deixem aí que os irmãos vão mergulhar na palavra, os irmãos vão entender, os irmãos vão ler e deixar o Espírito Santo mostrar essa armadilha do diabo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler desde o versículo 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem. Está entendendo em que tempo verbal? Olha, vocês estejam, não está falando com a igreja, tá? Está falando com mais de uma pessoa, não é para um único indivíduo, é para toda a igreja. Que estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Chloe me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, e ainda outro eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido entre várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Vamos até aqui. Irmão, está entendendo que estava tendo uma discussão, que estava tendo uma briga carnal? Eu sou do grupo de Paulo. Eu sou do grupo de Cefas, que Cefas é Pedro, tá, irmãos? Cefas aqui é Pedro. Eu sou do grupo de Pedro. Não, eu sou de Cristo. E Paulo começa a trabalhar, apresentando essa ideia diabólica, que existem divisões dentro do corpo de Cristo Jesus. E infelizmente muitos irmãos, muitas autoridades têm ensinado ao seu rebanho
isso. Tem praticado isso, um partidarismo, uma divisão. Ah, não, eu sou de pastor tal, eu sou de pastor tal, eu sou de pastor tal, eu sou de pastor tal. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. É aí que está o problema, é nesse entendimento. É nessa ação diabólica que Deus está tentando nos alertar. Não tem como ser igreja com isso. Porque para ser igreja com esse entendimento, você vai fundamentar a obra na vida de uma pessoa. Por que não tinha como ser igreja dentro do judaísmo? Porque o fundamento deles era Moisés. O fundamento deles era Abraão. Eles não tinham Jesus como fundamento. Eu entendo que uma igreja, eu entendo que uma pessoa, ela está fora completamente da realidade de Cristo, quando o fundamento daquela vida não é Jesus. E para este julgamento com maturidade, porque entenda uma coisa, as pessoas pensam que julgar é apontar e condenar, julgar é apontar e condenar. Segundo a palavra, Paulo diversas vezes, e a palavra nos instrui, autoridades capacitadas e direcionadas por Deus a julgarem a igreja. Inclusive o apóstolo Paulo se levanta dizendo em dado momento: será que não tem ninguém entre vocês para julgar essa questão? Porque tem que ter alguém capaz de julgar, analisar e falar: isso não é igreja, por causa disso, segundo a palavra de Deus. Porque para ser igreja é necessário um perfil e submissão à autoridade de Cristo Jesus. Não há como ser, eu posso ser igreja sozinho na minha casa. Pode não, querido. Não pode. Sabe por que não pode? Porque Cristo é o fundamento. E se você diz que pode ser igreja sozinho, isolado, esse é um ensinamento antibíblico. Não há essa verdade onde a palavra diga: você é uma igreja sozinho. Não existe. Se tiver uma verdade, se tiver um versículo, se tiver um apontamento onde a Bíblia declare que você é igreja sozinho, o único texto que poderia fazer isso era assumir que a pedra é Pedro. Se você acredita que a pedra que Jesus citou, sobre a qual a igreja está edificada, é Pedro, então você está na denominação errada. Você tem que ir para o catolicismo e adorar tudo que ali é ensinado. Porque lá a pedra sim é Pedro e a linhagem de Pedro. Ou seja, o Papa é a pedra sobre qual a igreja está edificada. Acima da igreja está a autoridade papal. E isso é inadmissível, segundo a palavra de Deus. E eu prego o evangelho. Não tem como eu dizer: eu sou igreja da minha casa do jeito que eu quero, com as figuras, com as firulas que eu quero. Não tem como. Sem que Cristo seja o fundamento. Sem que Cristo esteja desenvolvendo o caráter. Sem que Cristo esteja desenvolvendo o estilo de vida. Sem que Cristo ali verdadeiramente seja a centralidade. Não há como. Porque eu vou lá no texto do capítulo 3, vamos lá em 1 Coríntios, onde nós estamos. Capítulo 3. E veja o que continua o apóstolo Paulo trabalhando sobre a mesma questão. Na verdade, irmãos, eu não pude falar a vocês como costumo fazer, como a pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. Não, a minha tradução é bem diferente, porque é na linguagem de hoje, tá, irmão? Mas vão acompanhando a de vocês. Como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo.
Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho como o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa quem planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Presta atenção. Versículo 9, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são um terreno no qual Deus faz seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus, usando o dom que Deus me deu. Eu faço o trabalho de um construtor competente, ponho o alicerce ou fundamento, e outro constrói em cima dele, porém cada um deve construir com cuidado. Com cuidado. Porque Deus já pôs Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, capim e palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Agora olha para mim, que eu quero que vocês sejam crentes maduros. E não esse tipo de crente que a palavra que Paulo está dizendo que não podia nem conversar porque eram extremamente carnais. Ser carnal dentro de que Paulo está ensinando, dentro do que Paulo está instruindo, é não conseguir ter a inclinação que Cristo tem, e ainda buscar o entendimento segundo o mundo, analisar as coisas segundo o mundo. A palavra está dizendo sobre o fundamento aqui claramente, só tem um fundamento que Deus estabeleceu, e é quem? Tem como essa pedra ser outra pessoa? Tem como essa pedra ser Pedro? Não tem. Não tem como essa pedra ser Pedro. Essa pedra só pode ser Jesus o fundamento. Você prestou atenção que só tem um fundamento, que é Jesus, não tem outro. Então toda a igreja está firmada em Jesus. É a Assembleia, o fundamento dela é? É Batista, o fundamento dela é? Isso. Para ser igreja, quem tem que analisar é você, irmão. A sua vida, a sua salvação depende da sua iluminação no Espírito, de entender a verdade. Aquele movimentozinho que está acontecendo ali, novo, se o fundamento não for igreja, aquilo dali não é igreja. Se o fundamento não for Cristo Jesus, se o fundamento não for os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, não é igreja. O que determina o que é igreja não é as placas. Mas por que a gente fica com tanta confusão? Agora vocês vão entender, porque tanta confusão sobre igrejas. Nós temos muitas igrejas, né? Muitos nomes, muitos movimentos inclusive. Simples. O ensinamento básico, primeiro você tem que certificar que o fundamento é Cristo. Tem que entender isso, que ali tem um fundamento, a vida e obra de Jesus revelada nas Escrituras de uma forma muito clara. Mas que a construção em cima desta pedra pode ser com vários materiais. É aí que você vai ver que tem a questão. Que vai ter igreja A e Y. Vai ter igreja que honra e desonra. Vai ter igreja que recebe o elogio e recebe a repreensão. Vai ter a igreja que recebe uma ameaça de Deus. Nós vemos isso nas 7 igrejas do Apocalipse. Vai ter a igreja que pensa que está viva, mas na verdade está morta. Mas quando Jesus está falando com aquela igreja, entenda uma coisa em nome de Jesus. Aquela igreja faz parte da igreja, tá, irmãos? A igreja, quando nós falamos igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, aquelas igrejas fazem parte da igreja. Aquela igreja não é o todo, não. Assim como uma pessoa não é igreja isolada, uma igreja também, um templo com os irmãos dentro, não pode ser a igreja, corpo de Cristo, isolado, não. E aqui está dizendo que muitos usam diferentes materiais. Paulo disse, olha, eu
eu coloquei o fundamento que é Cristo. Veio outros e sobre este fundamento estão construindo a igreja. Mas vejam como é que constrói. Que material está usando? Material firme, material valoroso, material que resiste ao fogo ou material que se queima? E aqui a gente tem uma revelação tremenda. Até aquele que usa a palha. Uma igreja sem qualidade. Preste atenção para entender, para tomar cuidado, para abrir a boca para falar contra a igreja do Senhor. É tão tremendo que quando o fundamento é Cristo, e aquela construção ainda em palha, a pessoa que não está trazendo a palavra com qualidade, que não está com sabedoria, sabendo administrar a igreja e conduzi-la com saúde espiritual, saúde em obras, ainda que seja esses materiais queimem, a palavra de Deus diz que haverá salvação, por estar fundamentada em Jesus. É aqui que está dizendo. Diz que ainda que as obras que estão sobre este fundamento sejam de palha, essa vida vai passar como pelo fogo e será salva. A igreja é algo tremendo. A igreja tem uma autoridade, uma capacidade única, mesmo com todas as suas falhas terrenas, humanamente observáveis, pelo convívio com as diferentes tipos de pessoas aglomeradas em um único espaço, haverá salvação, porque o fundamento é Jesus. Quando há uma discussão sobre igreja X, a obra está falando sobre qualidade do trabalho. Como é que você quer executar o teu trabalho para Jesus nessa terra? De uma forma vigorosa, viva, conforme a palavra está ensinando, você tem que buscar o que está fundamentado e respaldado e sendo construído com responsabilidade. E o apóstolo Paulo, ele abre os olhos das igrejas em sua época, as igrejas que ele fundou, para tomarem cuidado como estavam construindo, porque ele lançou o fundamento, mas vem outro que não está comprometido com Cristo, usa o fundamento apenas como nome, usa o fundamento apenas para dizer, a igreja está firmada em Jesus, mas a construção tem mais coisa de homens, tem mais palha, tem mais feno do que ouro, do que prata. E quando eu estou falando ouro e prata, eu estou falando de obras sólidas, uma igreja edificada com força, resistente às obras de Satanás. Por isso, não podemos ser igreja sem a igreja. Segundo, você não pode ser igreja sem a igreja, porque a revelação na vida de um cristão desigrejado será incompleta e enganosa. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, nós vamos encontrar a expressão, na verdade, em todas as igrejas, nós vamos encontrar uma única expressão. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a errado. A palavra não diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas sim às igrejas. Quando Jesus se revela a uma igreja, no final, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se aquela carta está sendo direcionada para uma igreja apenas, que o seu nome é revelado ao anjo da igreja, que é o pastor, tem um líder, tem um pastor, aquela igreja tem um nome, então a lógica humana seria, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas não, sabe por quê? Porque a revelação, a vida e a obra de Jesus, ela não é unitária, privada, ela é comunitária. Para entender a plenitude do agir de Cristo e a realidade de ser igreja, e para ser igreja, eu tenho que estar acoplado, vinculado ao todo. Amém? Aquele que está fora de mim, disse Jesus, nada podeis fazer, a não ser bagunça, a não ser destruição. E aqui Jesus está mostrando que a revelação que veio para as 7 igrejas,
ela só é completa se quando o Éfeso se encontrar com Esmina falar, olha, Deus disse isso. Ah, é? Aqui Deus também disse isso. E acabei de aprender que Deus disse mais isso. Ou seja, minha experiência aumentou. Meu entendimento aumentou no momento que eu compartilhei, que eu fui humilde de ouvir o outro. Mas quando se vive essa divisão, por exemplo, sabe o que acontece? Eu vou mostrar para os irmãos. O que acontece é o seguinte. É isso aqui, ó. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candeeiros. Segura isso aí. Que anda no meio dos 7 candeeiros. A igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ah, a minha igreja é a igreja de Éfeso. Eu congrego na igreja de Éfeso. Minha igreja é muito boa. E a minha igreja é a igreja de Jesus que anda no meio dos 7 candeeiros. Aí quando eu encontro o irmão lá da igreja de Hermina, a paz do Senhor, irmão. Teu Jesus é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros? Claro que não. O meu não. O meu é aquele que estava morto, mas reviveu. Não, que história é essa? Que história é essa de Deus que estava morto e reviveu? O meu, Deus é do Deus do candeeiro. Esse é o Deus verdadeiro. Se a tua igreja não tem um candeeiro, a tua igreja não é a igreja verdadeira. Não, se a tua igreja, o teu Deus não morreu e não ressuscitou, isso é a tua igreja que não é a verdadeira. Eles estão errados sobre o que eles estão apresentando? Não. Mas eles estão incompletos. Eles estão incompletos. Eles não estão enxergando um todo. É o crente que anda às vezes só pelo poder, me dá, eu quero, cura, liberta, eu estou com dor de cabeça, me liberta, me cura, isso que importa. Palavra, eu não quero aprender palavra, eu não quero saber do que a Bíblia diz. Não precisa de palavra, não precisa de ensinamento, não precisa de teologia, não precisa de nada disso, que isso aí é para gente que quer ser demais. Entenderam? Um cristão isolado, um cristão desigrejado, ele tem a revelação incompleta. E por ter a revelação incompleta, ele não consegue executar a obra de Cristo, e nem a obra de Cristo é executada nele, porque ele não permite. E esses tipos de pessoas, elas estão dentro das igrejas, elas estão fora das igrejas como desigrejados, elas estão fora da igreja como aqueles que não querem mais nada com Deus, que falam que Deus não existe, que tudo é mentira. Todos esses estão espalhados. Todas essas pessoas estão sem um entendimento. Todas essas pessoas estão brigando. Muitas vezes essas pessoas estão sim com uma formação de igreja física, institucional. E ali estão brigando porque querem dominar o direito de estarem certos e são os únicos. E não abre o coração para entender que o que Deus está revelando à igreja vizinha vai me completar, vai me edificar também. Que eu também preciso ouvir o que aquele pastor tem a dizer, o que um outro irmão, sendo de outra igreja, tem a dizer. Que tudo, o corpo de Cristo é um. E que ele está fundamentado em Cristo. Por isso entenda que a revelação na vida de um cristão, isolado ou desigrejado, será incompleta e enganosa. Agora, por que enganosa? Só por ser incompleta? Não. Por ser mentirosa. Em 1 João 4:20, nós vamos ver o versículo que diz assim: alguns dizem, eu amo a Deus. Eu amo a Deus e odeia a seu irmão. E a palavra do Senhor afirma que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, que essa pessoa é o quê? Mente. A revelação não é apenas, não é uma questão agora de ser incompleta. É uma questão de ser mentirosa, enganosa. Aquela verdade, na verdade, é uma mentira. Ah, eu amo a Deus, Deus é maravilhoso. Que nem a história de quem? Ah, eu estou distanciado, mas eu estou em Jesus, ó. Estou em Jesus. Eu não vou mais para a igreja, ó, mas eu e Jesus é uma comunhão. Você não queira nem saber. Aquele que não vai na igreja vai ter muito mais fé do que aquele que vai. Não é essa a questão.
Esses aí são os discursos bonitos de Satanás, né? Que é assim que ele engana. Mas Jesus está dizendo aqui que se eu tenho um problema com meu irmão, se eu não amo meu irmão, se eu odeio meu irmão, esse amor que eu tenho por Deus é mentiroso. Porque a nossa comunhão com Deus, a nossa verdade em relação a Deus, ela tem que passar pela realidade da nossa comunhão com o próximo. Ah, eu amo a Deus, eu amo meus irmãos? Ah, eu sou perdoador, eu perdoo meus irmãos? Ah, eu sirvo, eu sou um servo de Deus, eu sirvo aos meus irmãos com alegria? Porque falar que eu faço isso para Deus, todo mundo fala, dentro da sua casa, na rua, é muito fácil falar. Por isso que não tem como ser igreja sem a igreja. Porque só na igreja tem gente chata que eu tenho que lidar com elas. Só na igreja tem gente que perturba, tem gente que é cri-cri, mas é com esses que Deus quer que eu esteja para que eu seja lapidado. Porque se eu não consigo interagir com as pessoas, eu não sou igreja. Eu não tenho o amor do Senhor Jesus, eu não tenho a comunhão do Senhor Jesus. Eu sou um ser egoísta e isolado, melhor do que tudo e todos. Aí você vai entendendo. Você vai entendendo. Ser igreja é uma questão muito séria, porque se eu não sou, tudo que eu falo com a minha boquinha para fora está anulado, cancelado. Você não pode ser igreja sem a igreja. Caso contrário, sua vida será usada por Satanás como uma pedra de tropeço. Mateus capítulo 16, versículo 23, voltando para o nosso texto base. Mateus 16, 23. A palavra diz: Jesus virou-se para Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Agora guarda, os versículos são muito ricos, muito ricos. Jesus está agora falando para Pedro, que não é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Jesus está dizendo para Pedro: ó Pedro, Jesus olhou para Pedro, porque Pedro falou para Jesus assim. Jesus estava falando da morte dele, que ia sofrer e que seria morto. Pedro disse: de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Jesus se volta para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, porque você não cogita as coisas de Deus. Para trás de mim. Pedro, irmãos, é Satanás? Pedro é o diabo? Não, Pedro não é o diabo. Assim como Pedro também não era a pedra quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus disse para Pedro: Satanás, para trás de mim, ele estava falando, Jesus estava se voltando para algo maior do que Pedro, para uma influência que estava por trás de Pedro, conduzindo naquele momento a mente de Pedro. Assim como Jesus se voltou para Pedro, para falar de uma realidade que conduziu Pedro, que usou Pedro, que foi Deus, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra Jesus disse: edificarei minha igreja, era uma realidade muito acima de Pedro. Pedro nunca foi a questão, Pedro nunca foi a centralidade. Como nenhum crente que gosta de ser a estrela do problema ou a estrela do sofrimento. Cristão nenhum é a centralidade, mas Cristo. E naquele momento que Jesus repreendeu a Pedro, Pedro foi repreendido porque ele deixou que Satanás trabalhasse na sua mente, a ponto dele pensar de uma forma diferente. Ah, irmãos, é aqui que está a questão. E preste atenção quando for as outras mensagens. Porque você vai ver os textos e eles batem só em uma tecla. Pensa de uma só maneira. Pensam de uma só maneira. Todos pensavam a mesma coisa. A igreja pensa a mesma coisa. É incrível. É incrível. E aqui, por Pedro ter citado algo que aparentemente foi um bom discurso, preservar Jesus do sofrimento,
um gesto de amizade, de altruísmo, na verdade foi um gesto para impedir o plano de Deus. Para trás de mim, Satanás. Assim como devemos nos direcionar quando encontramos alguém que está sendo usado pelo diabo, não é a pessoa, mas a pessoa é um instrumento para trazer pensamentos contrários ao plano de Deus para a igreja do Senhor. E eu não estou falando de igreja local, eu estou falando da igreja corpo de Cristo, da igreja levantada por Deus. E a igreja local, seja ela onde estiver, faz parte desse corpo. E nós temos que ter cuidado com aqueles que têm se levantado ao poder do diabo para trazer pensamentos contrários, para minar a obra nos corações, como fez com Ananias e Safira, por exemplo, que pagaram com a própria vida pela sua desobediência e por tentarem enganar o Espírito Santo de Deus. Não tem como ser igreja sem a igreja, porque nós naturalmente seremos um instrumento do mal. Porque na igreja nós aprendemos, na igreja somos lapidados no nosso caráter, na igreja aprendemos a amar, a perdoar, na igreja somos instruídos pela palavra de Deus, na igreja somos submetidos a uma autoridade pastoral, a uma liderança que está preocupada em nos guiar, em gerar Cristo em nós através da palavra, como o apóstolo Paulo diz, que o meu trabalho é gerar Cristo em vocês, até que Cristo seja gerado em vocês. É como uma maternidade, aonde a vitamina, os nutrientes, a aparelhagem necessária para o desenvolvimento de uma vida, a igreja tem essas ferramentas, se ela estiver fundamentada em Cristo. Nenhum outro lugar pode gerar Cristo em nós, a não ser na igreja. E nós vamos entender isso de forma cada vez mais profunda. Você não pode ser igreja sem a igreja, porque as pedras estão perfeitamente interligadas. Vamos abrir em 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro 2, verso 4 e 5. Veja o que a palavra de Deus diz. Lembrando aqui que a pedra, a discussão que houve durante a história é que se a pedra era Pedro ou se não era Pedro, e a pedra não é Pedro. Nós temos aqui uma carta de quem? De Pedro. Nós temos duas cartas de Pedro. Se tem alguém que pode tirar a nossa dúvida de quem é a pedra, é quem? Pedro, não é não? Se alguém foi o único que ouviu, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se eu tenho um pingo de dúvida de quem é Pedro, vai na carta dele. Ele mesmo vai tirar a dúvida. Só que nós só vamos ler 2 versículos, mas você pode se deleitar nessas cartas, que é tremenda. Cheguem perto dele, aqui está se referindo a Jesus. Cheguem perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois a Escritura Sagrada diz: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, não tem como ter dúvida, não tem como confundir. Pedro está dizendo aqui: aproxime-se dele, a pedra viva. A pedra viva é Jesus. Ele fala, ele é o fundamento estabelecido por Deus. E aqueles que se aproximam dele se tornam pedras vivas numa construção. Fazem parte de uma unidade em um corpo. Se tornam corpo de Cristo. Isso é extraordinário. Aquele que é a pedra, o fundamento, é a própria cabeça que salva todo o corpo. Esse corpo está interligado. Quando eu digo eu sou igreja, como o nome desse ministério, não é que eu sou igreja porque outra igreja não é igreja, ou porque outro irmão não é igreja, de maneira nenhuma.
é apenas uma declaração de uma virtude, de um princípio bíblico, que nós somos igrejas no sentido essencial das Escrituras, como corpo de Cristo, cooperadores para o todo, cooperar com as igrejas, cooperar com os irmãos, cooperar com todo aquele que tem necessidade de apoio, de auxílio, para juntos sermos uma edificação que coopera para o todo. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Quando eu digo eu sou igreja, eu estou dizendo eu sou uma pedra viva, mas eu não sou uma pedra viva o fundamento. Porque aí eu cometo o erro do Papa. Eu cometo o erro daqueles irmãozinhos que começam uma obra baseado no que acha, baseado nos seus próprios entendimentos, baseado nas suas próprias filosofias e até pior, baseado em seus emocionalismos, em seus atos emocionais, em suas frustrações. Você imaginou uma pedra, porque isso aqui tem nas Escrituras. Eu digo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Quem é de Cefas pode estar fundamentado num fundamento completamente diferente de Cristo. Existe a pluralidade da igreja, existe. Existe a multiplicação, que tem que entender que existe da igreja, existe. Quando Pedro e Paulo, por exemplo, dois pregadores do evangelho com testemunho diz: olha, não temos como ficar mais junto. Porque temos meios de trabalhar diferente, temos personalidades diferentes, nosso objetivo é o mesmo, fazer a obra do Senhor, pregar o evangelho, mas por uma questão de multiplicação apenas, você vai para os gentios e eu vou para os judeus. Eu vou pregar para os judeus. Pedro se direcionou para os judeus e Paulo se direcionou para os gentios. É uma questão de propósito, mas para o mesmo propósito. Apenas com ferramentas diferentes, com realidades de campos diferentes. Mas ambos são igreja, ambos são pedras vivas, ambos lançam o mesmo alicerce que é Jesus Cristo. Agora na modernidade a gente tem que estar com a orelhinha em pé. Por quê? A igreja do piercing. Aí eu tenho que ficar, peraí. Todo o ensinamento de púlpito é só sobre uso e costume. A igreja, quando está sendo instruída, é só sobre coisinhas modernas de que pode e que não pode usar. A igreja só relata ou só expressa a questão de mostrar tatuagem ou piercing, aquilo. Aí você tem que ver se porque é muito linda a questão de Jesus aceita tudo, todo mundo vai para o céu. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão, o fundamento é Jesus. Jesus deixou uma ordem: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que eu tenho ensinado, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, vivam em comunhão, amando uns aos outros, se fortalecendo a cada dia e multiplicando. É por aí que anda a igreja, a identidade de uma igreja. Mas se é só um movimentozinho de discussões filosóficas, que não tem a atmosfera do principal, que é o amor, a igreja firmada no amor. Agora não é aquele amorzinho de festinha, de aniversário, não. É o amor de renúncia. É o amor de estar sangrando, estar doendo, não estou gostando, mas eu estou permanecendo, eu estou perseverando e contribuindo com o meu trabalho, com o meu esforço, com os dons que Deus me deu para a edificação da igreja. Isso faz a diferença. É isso que torna você, que me torna uma igreja que faz parte verdadeiramente, que faz você e de mim um templo onde habita o Espírito, os quais fazem parte da igreja, do edifício, da construção espiritual. Nós somos um tijolo desta construção, nós não somos o todo. Ninguém olha para um tijolo ali, você pode até ver aquele grupinho de tijolo ali no chão, mas ninguém diz: ai, que construção linda, olhando para aquele tijolo. Ninguém olha, ninguém fala isso. Ninguém é maluco. Ninguém. Está incompleto. Tijolo faz parte, mas falta muitos tijolos para que a obra maior comunique a realidade de uma construção. E assim como fisicamente isso é uma realidade, espiritualmente também. Eu digo, eu sou igreja, mas o teu itinerário durante segunda, terça, quarta, quinta
Em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Está pregando o evangelho, está testemunhando, está preocupado em ganhar almas para Jesus, está preocupado em solidificar isso, ligando essas pessoas a um rebanho para que sejam cuidadas, ou é oba, vai, tudo é Jesus, mas daqui a pouco desaparece igual pó. No momento que é aquele reboliço, todo mundo quer, mas daqui a pouco, quando é firmeza, está ali, ninguém aparece. Como é que é esse negócio? Por isso, irmãos, como diz Efésios capítulo 4, que a igreja ela está solidificada. Quando você lê Efésios capítulo 4, você vê que a igreja são pedras interligadas pelo vínculo da perfeição chamada Espírito Santo. E quando você vai ver as instruções, ser igreja está totalmente relacionada a relacionamento um com o outro, de mantermos um vínculo da paz, do amor, da edificação, construindo para a glória de Deus, um edifício firme para resistir às ciladas do diabo. Então os irmãos estão entendendo por que não posso ser igreja sem a igreja? É o mesmo que dizer, eu não posso ser igreja sem o corpo de Cristo. Eu não posso ser igreja sozinho, porque eu estou me enganando. E naturalmente, não precisa nem teoricamente provar nada. O próprio dia a dia. Quanto mais, você quer ver uma coisa que os crentes falam e não tem nem noção às vezes? A brasa fora do braseiro se esfria, se apaga. Pronto, essa simples ilustração comunica toda a verdade que está sendo dito aqui. O braseiro é Jesus. Todo aquele fora dele vai apagar. Porque sem mim nada podeis fazer. Aí nós vamos entender, porque a cada mensagem nós vamos entender a natureza da igreja. Aí eu vou falar, meu Deus do céu, agora eu estou entendendo a cilada, porque eu não vou revelar a cilada ainda hoje. Eu quero que você entenda as verdades que foram pregadas hoje, que não é possível, porque não é possível ser igreja sem a igreja. Nas outras mensagens, você vai ouvir qual é a cilada. E vai assim, meu Deus do céu, então é isso. É assim que o inimigo leva tantas pessoas para o inferno. Então, em nome do Senhor Jesus, eu convido a igreja a ficar de pé nesse momento. E eu quero fazer uma oração pela sua vida, mas pela vida do povo de Deus espalhado pela terra. Aqueles que hão de serem acrescentados ao corpo de Cristo. Aqueles que estão afastados, mas que fazem parte deste corpo. E que o Senhor tem os seus meios através da sua igreja, do seu hospital espiritual, de resgatar essas vidas. Deus santo e poderoso, nesse momento, eu clamo por cada um espalhado pela face da terra, pelo teu povo, que está afastado, desanimado, meu Deus, frustrado, Senhor, desencorajados, em nome do Senhor Jesus, aqueles que até mesmo ainda, Senhor, não foram atraídos pela palavra, não ouviram a palavra, Senhor. Ó Deus santo, vem, ó Deus santo, tocando na tua igreja, usando a tua igreja, usa-nos como instrumento, como a tua palavra nos diz. Ó Deus, aqui, Senhor, em 1 Pedro capítulo 2, nos usa, Senhor, como pedras vivas para essa edificação, Senhor, porque quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Senhor, vai agora, meu Deus, tocando a tua igreja, avivando, despertando, levantando o que dorme, em nome de Jesus, ressuscitando, Senhor, avivando o teu povo, Senhor, para saírem, Senhor, da marginalidade e mergulharem profundamente em ti. Ó Deus, eu te louvo, te agradeço, porque tu estás nos sustentando, nos edificando, Senhor, trabalhando em nossas vidas, ó Pai, porque esta obra está fundada em Jesus, só se ergueu porque a base é Jesus, e todas as ações inexplicáveis aos homens só se justificam em Jesus, aquele que faz o milagre, aquele que edifica, o bom pastor que diz, há um só rebanho, há um só pastor, aleluia. Eu te louvo, Senhor, que a igreja espalhada pela face da terra, Senhor, esteja, meu Deus santo, liberando unção, Senhor, liberando poder e revelando a tua glória, e que Satanás retroceda, caia em nome de Jesus. Aleluia. E ó Deus, eu clamo pela liderança
que construam, que edifiquem sobre o fundamento que é Cristo de uma maneira honrosa, de uma maneira aprovada, de uma maneira firme, zelando e valorizando a igreja do Senhor. Como declara uma parte das Escrituras que diz: acaso vós tendes desprezados a igreja do Senhor? Ó Deus Santo, que não venhamos a desprezar a igreja, que não venhamos desprezar a noiva, que não venhamos desprezar, porque no momento que eu não entendo, no momento que eu critico, no momento que eu me volto contra a igreja, Senhor, me achando, Senhor, exclusivo, único, na verdade, Senhor, eu estou deixando de fazer parte do todo. Eu estou escolhendo me afastar do todo que me faz forte, que me alimenta. Que a igreja seja unida, que o amor seja o vínculo, Senhor, que revela ao mundo, meu Deus, que Tu és o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Usa-nos, Senhor, usa esse ministério. Capacita, Senhor, para estendermos a mão à Tua obra, aos obreiros, aos missionários, para conseguirmos, meu Deus Santo, sermos, ó Deus Santo, bons mordomos da realidade eclesiástica nessa terra, porque um dia o Senhor vai chamar a igreja, e eu creio, Senhor, que subiremos contigo, iremos contigo, Senhor. Por isso, eu abençoo, Senhor, eu abençoo Teus filhos através desta palavra, aqueles que estão sendo conduzidos a voltarem para o aprisco, a renovarem, Senhor, sua caminhada com o Senhor, a se arrependerem dos seus maus caminhos e se voltarem para Deus, na igreja.